Paz do Senhor, meus irmãos, que bom vê-los aqui, mais uma terça-feira, culto de ensino, culto de doutrina, meditação na palavra, e que bom que você veio, são alicerces sólidos que você firma na sua vida, caminhada de fé. Vamos para Atos 20, nós estamos ainda, faz um ano já que nós estamos na nossa caminhada aí de Atos, né? Não é toda terça que nós ministramos, mas estando refletindo sobre marcas de uma verdadeira igreja, no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos já para o capítulo de número 20. E nós vamos ler todo o capítulo, os capítulos, alguns são extensos, mas vale a pena ler, porque são versículos edificantes, né, e a gente também começa a entender um pouquinho mais do início da história da igreja cristã. Os irmãos acharam? Amém? Atos 20 diz: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trofimo, da província da Ásia. Estes homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos, após a festa do Pães Sem Fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus.
Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de vocês. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minha necessidade e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. E tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, e mantenha a Bíblia aberta. Mais um capítulo maravilhoso da palavra de Deus. Se tem uma coisa que me frustra, é a gente não poder se aprofundar detalhadamente, né, em cada versículo. Cada versículo aqui é uma preciosidade. Nós estamos na 3ª viagem missionária de Paulo, e até pediria que colocasse ali o slide para nós. Aí está, né, o mapa com a 3ª viagem missionária de Paulo. Nós temos acompanhado mais ou menos a trajetória de Paulo nas principais cidades, já falamos de muitas delas. E o capítulo 20, ele é uma continuação, então, do episódio que aconteceu em Éfeso. Lembrando que em Éfeso, Paulo, por pouco, né, não veio a padecer, porque a multidão se aglomerou e ficaram 2 horas gritando sobre a Diana dos Efésios, que era a deusa deles, e nós sabemos que os apóstolos, os discípulos daquela cidade, os cristãos, seguraram Paulo para que ele não se manifestasse, porque provavelmente ele poderia ser agredido e chegar a óbito. E nós vemos que a partir daquilo, o tumulto cessa, graças à palavra, então, de um dos homens importantes daquela cidade, e o texto aqui que nós lemos continua falando, então, algo importante depois do tumulto, que é os versículos que nós lemos. É importante nós lembrarmos que essa série, nós estamos falando sobre marcas de uma verdadeira igreja. Eu lembro você sobre a urgência de nós olharmos para a nossa vida e olharmos para a realidade da igreja do século 21, para que nós possamos sair dos rótulos equivocados do que é ser uma verdadeira igreja e que nós possamos seguir o exemplo deixado pela igreja primitiva e seguirmos sim as palavras de nosso Senhor Jesus. E isso evidencia o que é uma igreja verdadeira. E aqui, durante a leitura que nós fizemos, nós podemos observar algumas marcas, vou tentar falar todas que eu percebi aqui neste capítulo, mas é importante nós entendermos pelo menos essa trajetória de Paulo. Ele saindo de Éfeso, o próprio texto deixa bem claro que ele passa então na Macedônia. Aquela região da Macedônia, nós temos pelo menos 3 principais cidades, que é Filipos, Macedônia e Bereia. E depois nós vemos Paulo também se encaminhando até a Grécia. Quando ele fala de Grécia, ele está falando de Corinto, e o verso 3 vai dizer que lá ele pelo menos ficou 3 meses. Todos estudiosos aceitam a ideia de que nesses 3 meses em Corinto foi onde Paulo escreveu então a carta aos Romanos.
a carta que nós temos hoje, carta escrita aos Romanos. E sabemos que essa trajetória de Paulo na terceira viagem missionária, principalmente quando ele passa pela Macedônia e vai lá para a Grécia, ele está juntando recursos financeiros para levar para a igreja da Judéia. A igreja da Judéia era uma das igrejas mais necessitadas financeiramente. Nós vamos ver Paulo, então, arrecadando recursos para levar para Jerusalém, para os irmãos de Jerusalém, lá na Judéia. Então, nós vamos ver vários versículos, principalmente das cartas de Paulo aos Coríntios, falando sobre essas ofertas que ele estava levando para lá, e por isso também ele tinha uma urgência de chegar a Jerusalém. Mas, enfim, entre as marcas da igreja que eu pude observar aqui, no capítulo de número 20 do livro de Atos, eu paro para observar os 3 primeiros versículos e vejo algo lindo na vida de Paulo, que é uma marca da verdadeira igreja, que é o senso de responsabilidade. O senso de responsabilidade. Você vai ver que os primeiros versículos falam que depois que aquele tumulto de Éfeso, aonde os construtores de estátuas, aonde os ourives, aonde aqueles que ganhavam muito dinheiro com a idolatria na cidade de Éfeso, se revoltaram contra os cristãos e queriam pegar Paulo, depois que passou aquele tumulto, onde Paulo foi impedido pelos seus amigos de se manifestar e dar uma palavra, porque ele provavelmente ia ser linchado, nós vamos ver que Paulo, depois ele tem o senso de responsabilidade de se reunir com os discípulos daquela cidade e orientá-los. O verso 1 diz: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se para partir para a Macedônia. Irmãos, é lindo ver o senso de responsabilidade de Paulo com os discípulos ali da cidade de Éfeso e o cuidado que ele teve para ver o que entrou no coração dos seus discípulos com aquele tumulto. Se teve medo, se não teve, se teve receio, o que eles estavam pensando, o que de fato aconteceu. Paulo se sentia responsável pelas suas ovelhas ali de Éfeso, e ele fez questão de observar cada uma. E é interessante que esse senso de responsabilidade de Paulo, além de ser para com a igreja, as pessoas que Deus havia lhe confiado, era também para com ele. Eu gosto ali do verso 33, que fala então, que depois que ele se despede, ele vai viajar para outra região, e daí fala que ele vai para a Grécia, e o verso 3 diz assim: quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar pela Macedônia. Nós vamos ver Paulo tendo sim responsabilidade pelos outros, mas ele também tendo responsabilidade pela sua segurança pessoal. Nós vamos ver um Paulo, um homem extremamente corajoso, um homem extremamente ousado, um homem que já tinha dado muitas provas que estava disposto a morrer pela causa do Senhor, mas ele não toma nenhuma decisão inconsequente para com si mesmo. Ele só se colocava em posição de risco se o Espírito Santo o orientasse, para ele ir, para ele ficar, para ele estar. Senão, ele era uma pessoa como todas as outras. Percebia que tinha um risco, tinha uma ameaça, ele se desviava disso. Nós já falamos várias vezes aqui de quantos caminhos Paulo escolheu, de quantas pessoas ele decidiu se envolver ou não se envolver, e aqui nós vamos ver sim, um Paulo literalmente fugindo de ameaças que poderiam tirar a sua própria vida. Irmãos, isso aqui é importante e nos coloca um senso de responsabilidade pessoal com nós mesmos. Nós precisamos ter cuidado de nós mesmos. Lá no verso 28, quando Paulo daí está falando para os presbíteros, você vai ver ele dizendo isso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Senhor os confiou. Nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos e cuidar dos outros. Esse equilíbrio é o que faz nós sermos uma verdadeira igreja, é o que faz nós sermos frutíferos. Quem cuida apenas dos outros e não cuida de si mesmo, vai se esgotar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Quem cuida dos outros e não de si mesmo, pode cair no erro de praticar
coisas que ele manda os outros não praticar porque não cuidou de si, pode cair em ciladas que ele orienta os outros para estarem alerta. Então, é uma díade, é uma combinação que nós precisamos levar para a nossa vida. Não só cuidar de nós, não só cuidar dos outros, mas termos esse entendimento, esse equilíbrio, é que produz frutificação. Eu tenho cuidado comigo, consequentemente, eu consigo produzir e também cuidar das pessoas que Deus nos confiou. Algum tempo atrás aqui, eu falei sobre a nossa geração, que é uma geração que muitas vezes cai num ou no outro extremo. Pessoas que se envolvem tanto com as coisas do reino de Deus, que esquecem de cuidar de si e se esquecem de cuidar da sua família, da sua casa. E isso vai dar problema. Outros vão para um outro extremo. Não, como eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha casa, não se envolve com as coisas do reino de Deus. Lá atrás já, quando a nação de Israel vai entrar na terra prometida, você vai ver o discurso de Josué dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, não é eu sozinho que vou servir ao Senhor, é eu e a minha casa. Mas nós não vamos também ficar de braços cruzados, nós vamos servir. Nós fomos chamados para essa realidade. Cuide de si, cuide da sua família, mas também não esqueça de cuidar das pessoas, das vidas, do ministério, do trabalho que Deus confiou a você. Esse equilíbrio é marca de uma verdadeira igreja. Tem noção da responsabilidade que está sobre si. O texto vai dizer que, então, Paulo depois, ele vai para Trode, e nós vamos ver já no verso 7, o seguinte versículo. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. É interessante aqui, porque nós vamos ver uma separação bem clara sobre o dia principal de reunião para com os judeus. Você sabe que os judeus, eles sempre separavam o sábado para se guardar. Mas já é uma evidência que nos primeiros anos da igreja cristã, os cristãos passaram a escolher o domingo para se reunir, para adorar e para celebrar, como no caso aqui a ceia do Senhor. Porque o domingo foi o dia da ressurreição do Senhor Jesus e também o domingo foi o dia onde houve a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, é a unanimidade de todos os estudiosos afirmam que nos primeiros anos, já nos primeiros séculos, a igreja cristã já fazia do dia do Senhor o domingo e não o sábado. E daí, você já sabe a história, já falei algumas vezes aqui, quando Constantino, no ano de 312, 313, ele assume o poder, faz o Edito de Milão, ele cristianiza o Império Romano, o domingo passa a ser, então, o dia oficial, onde as pessoas não mais trabalham, mas tiram o dia para cultuar o Senhor, e isso permanece até hoje. Você sabe que isso depois domina toda a Europa, e como a América foi colonizada pelos europeus, isso também se tornou cultura no Brasil, e até hoje, no Brasil, domingo é o dia onde o comércio para, onde as empresas param, para as pessoas, deveria ser assim, as pessoas cultuarem ao Senhor. Essa era a ideia lá desde o início. Infelizmente, chega no domingo hoje, muitas pessoas da nossa sociedade cultuam mais a televisão, cultuam mais a internet, cultuam mais outras coisas, do que separar esse dia para adorar a Deus. Mas eu faço questão de destacar o versículo 7, porque já no versículo 7 evidencia que o domingo, o primeiro dia da semana, era onde eles se reuniam para prestar o culto. E você vai ver um Paulo remindo o tempo. O texto diz que, então, Paulo, ele chega falando em Trode, reúne os irmãos, eles sobem para o terceiro andar, e eles começam ali a ouvir Paulo e tal, e o texto diz que Paulo se estende, e Paulo fala direto até a meia-noite. E daí, você conhece a história do Eutico. Diz o texto que tinha um jovem chamado Eutico, ele estava sentado perto da janela, e o texto, Lucas faz questão de relatar que Lucas estava presente, ele faz questão de colocar um detalhe.
Havia muitas candeias, ou seja, não foi por falta de luz, era muito tarde, era meia-noite, mas não foi por falta de luz que o jovem Eutico veio a dormir, tinha muitas candeias, mas ele estava sentado na janela, ele cochila e ele literalmente cai do terceiro andar. O versículo 10 diz: Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou até amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem que muito os consolou. Eu não vou entrar aqui nos méritos do Eutico, isso aqui é uma outra mensagem, um outro sermão, o que esse jovem estava fazendo na janela, né? Por que ele estava encostado lá, será que tinha muita gente, não tinha lugar, foi dar uma respirada, não sei, estava de olho em alguma coisa lá fora, não sei porque o Eutico estava na janela e não sentado junto com os outros irmãos, e não vou entrar nesses méritos, mas eu vejo aqui uma marca da igreja, que é justamente isso, a autoridade que Deus nos dá para nós mudarmos diagnóstico. Olha só o que aconteceu. Eutico cai da janela e todo mundo, quando vai ver, tentam levantar o jovem, mas todos viram que o diagnóstico era um só. Ele está morto. E daí um homem de Deus, Paulo, ele interrompe o seu sermão, interrompe a sua mensagem, desce até lá embaixo e o diagnóstico dele já é diferente. A autoridade espiritual de Paulo, ele diz: não, o jovem não está morto, e a gente sabe que Eutico volta à vida. Irmãos, isso aqui é marca de uma verdadeira igreja. Eu não estou dizendo que todos os casos de morte nós vamos ter autoridade para chegar lá, orar e ressuscitar. Não, nós vamos ver que isso é algo muito raro e esporádico. Se você pegar a Bíblia de ponta a ponta, você vai ver que ressurreições aconteceram poucas. Se eu me lembro, são 2 no Antigo Testamento, com Elias e Eliseu. Nós vamos ver Jesus fazendo 3 ressurreições, Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Nós vamos ver Atos marcando apenas 2 ressurreições, que é a de Dorcas e a de Eutico. Falei para os irmãos que eu acredito que também o próprio Paulo chegou a morrer em Listra e foi ressurreto, mas é um entendimento meu, quando os discípulos o cercam. Mas nós conseguimos ver que questão de ressurreição não é algo que vai acontecer sempre, mas é possível. Quantas pessoas já foram ressuscitadas, quando uma pessoa cheia do Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, orou e aconteceu a ressurreição. E falando de outros diagnósticos que nós ouvimos na sociedade, quantos milagres você poderia contar que você já ouviu a medicina dizendo: não dá, não tem jeito, mas aconteceu um milagre. Posso aqui falar, citar a minha vozinha ali, uma coisa assombrosa aconteceu no ano de 75, que aconteceu o acidente, um caminhão onde ela estava cai no rio Itajaiaçu e ela fica presa lá embaixo da água. Pela lógica humana, quanto tempo uma pessoa consegue ficar debaixo d'água? Talvez 3 minutos, um bom nadador, 3 minutos. Ela ficou 8 minutos debaixo d'água e está aí, viva. Ela só se lembra quando alguma coisa entrou naquela gabine do caminhão e tirou ela de lá. E ela ficou firme ali, como se estivesse numa piscina com água na cintura. Milagres, 8 minutos debaixo d'água. É o coisa que só Deus pode fazer. Aqui, entre os nossos irmãos, quantas experiências maravilhosas nós tivemos, onde o diagnóstico científico foi um, mas quando Deus intervém, é outro. Posso citar aqui o exemplo do irmão Fábio, um dos nossos auxiliares. A medicina falou: é impossível que você venha ter filhos. Mas Deus falou: não, pode ter filhos sim. E quando você encontrar ele, você vai ver ele com 2 filhos alemãozão desse tamanho aqui. Ano passado, eu tive uma experiência lá em casa. Era dia 11 de abril, se eu não estou enganado, a minha esposa foi internada, alguns irmãos até souberam o que aconteceu, e quando nós chegamos lá no hospital, ali no Santa Catarina, o médico assustado, porque a infecção que estava nela era para a morte, e ele fez vários exames e disse: olha, você tem que ser internado agora, vamos levar aí uns 15 dias, para que aconteça a restauração do seu corpo. Mas aí a igreja entrou em oração, passei aquela noite em oração, no outro dia de manhã, os exames já assustaram o médico, ele olhou os exames e disse: eu não sei o que aconteceu, não tem explicação.
Era para você ficar de 15 a 20 dias aqui para ter restauração, você já vai poder sair amanhã. Coisas que, assim, o diagnóstico do mundo é mas quando entra a ação divina através da igreja, muda-se totalmente. Aqui, o diagnóstico era o jovem está morto, mas quando um homem de Deus chega lá, voltou à vida. Isso é marca de uma verdadeira igreja. Aonde a verdadeira igreja está, os diagnósticos científicos, seculares, filosóficos, podem ser mudados pela ação do Espírito Santo através de nós. Deixa eu correr aqui, porque são muitas marcas que eu gostaria de falar. Uma marca que eu vejo também aqui, nesse episódio, de Paulo ali ministrando e descer para socorrer o Eutico, é justamente esse equilíbrio entre o cultuar e o servir. O cultuar e o servir. Estão lá reunidos já há horas num culto, de repente alguém cai, morre, padece. E eu acho linda essa cena, quando Paulo interrompe o culto para socorrer um acidente, socorrer um necessitado, socorrer alguma coisa que aconteceu lá, e depois o que acontece? O texto diz que eles voltam para o culto e ficam até ao amanhecer. Eu acho essa cena linda, porque mostra os papéis da igreja. Nós sim fomos chamados para adoração, nós sim fomos chamados para prestar culto ao Senhor, mas nós não podemos esquecer e pensar que é só isso. Nós fomos chamados apenas para estar aqui nessas quatro paredes adorando. Não, nós precisamos muitas vezes sair para fora, ajudar quem está em necessidade e voltar a cultuar. Alguns também aqui nós vemos os extremos prejudicando a verdadeira igreja. Uns querem só ficar enclausurados dentro da igreja, só adorando, só orando, só ministrando, e não sai aqui, não faz a diferença lá fora. Outros pensam, não, a igreja foi chamada para servir lá fora, e vão, mas se desgastam, porque não vêm para receber, não vêm para crescer, não vêm para aperfeiçoar, estão apenas lá fora, vão se fatigar, vão dar tudo de si, e daqui a pouco não tem mais força, não tem mais ânimo, porque estão desgastados. É o equilíbrio que faz a verdadeira igreja receber, sim, a bênção de Deus e frutificar. Então, nós precisamos entender isso. Eu acho bastante interessante isso que aconteceu aqui, e se você ir para um ou outro extremo, você sim vai ser uma igreja ineficaz, e as marcas dessa verdadeira igreja podem não estar na nossa vida. O verso 11 diz assim, que Paulo então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até amanhecer, e depois foi embora. A marca de uma verdadeira igreja, que eu vejo na vida de Paulo, é justamente ser incansável no trabalho da obra do mestre. O apóstolo Paulo, ele nos deixa um baita exemplo, porque esse homem ele já estava vindo de viagens, estava cansado, mas ele sabia que o tempo dele era muito precioso. Ele sabia que não mais passaria por aquelas cidades onde ele estava, ele queria realmente deixar algo significativo para aquelas vidas, então ele aproveitava cada segundo, mesmo se cansando, fisicamente, mas ele tinha algo muito importante para fazer, que era investir nas coisas que são eternas. E você vai ver um Paulo incansável no trabalho do Senhor. Irmãos, quando eu paro para refletir sobre a nossa realidade dos nossos dias, infelizmente, nós temos vivenciado dias de uma igreja acomodada no trabalho do reino de Deus. Nós temos visto uma igreja acomodada. Nós temos visto que a realidade é outra. As pessoas estão gastando toda a sua capacidade, toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua inteligência para ganhar dinheiro. Infelizmente, a maioria das pessoas dão tudo de si para o trabalho secular. Não estou dizendo que você não deve fazer com excelência lá, mas não esqueça, o nosso coração precisa estar, acima de tudo, nas coisas que são eternas. A vida de Paulo, que é um aprendizado para todos nós, uma lição para todos nós, se encaixa muito na proposta de Jesus. Se você olhar o que Jesus disse lá, Mateus capítulo 6, verso 19 e 21, você vai ver Jesus dizendo, não acumulem para vocês tesouro na terra,
onde o ladrão rouba, onde a traça corrui, a ferrugem destrói, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a ferrugem não destrói, os ladrões não arrombam, nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Eu falei na quinta passada, retrasada, quando eu ministrei sobre família na era digital, uma revista, a capa da revista Time, se eu não estou enganado, é dezembro de 2013, ou março de 2013, no ano 2013 a revista Time lançou uma capa, na capa dela, a revista Time não é revista cristã, é a revista mais famosa do mundo, você sabe, e o tema da capa da revista era The Mimimi Generation, a geração mimimi, a geração eu. A própria revista Time, segundo as pesquisas científicas que eles fizeram levantamento, reconheceram que nunca existiu uma geração tão narcisista e tão egoísta quanto a nossa. Segundo as pesquisas que eles fizeram, o menor índice de engajamento social que já existiu é a geração presente. Ou seja, pessoas muito preocupadas consigo, com a sua reputação, com o seu bem, poucos envolvidas com a causa do outro, pouco preocupados com órfãos, poucos preocupados com viúvas, pouco preocupados em visitar orfanato, asilo, estender a mão. É a geração mais egoísta que já existiu. E isso evidencia o quê? Isso evidencia um choque com a proposta de Cristo, que é que nós venhamos negar a nós mesmos, nós venhamos amar o próximo como a nós mesmos, que são coisas, meus irmãos, que essa geração que está vindo aí, vai cada vez se assustar mais. O Evangelho sempre foi uma contracultura, o Evangelho sempre bateu de frente com a cultura, porque o egoísmo, o narcisismo, desde quando o pecado entrou na humanidade, ele existe. Agora, a gente tem percebido que os índices têm aumentado, infelizmente, a cada ano. Nós, igrejas, precisamos ser sal da terra, luz do mundo, fazer a diferença e remarmos literalmente contra a correnteza, porque, meu irmão, é muito fácil a gente se deixar levar, é muito fácil olha, tchau para vocês, cada um por si, Deus por todos, e eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha família. É muito fácil fazer isso, só que essa não é a proposta do Evangelho. Essa não é a proposta do Evangelho. Então, Paulo nos ensina essa marca, ser incansável na obra do Senhor e lutarmos até a nossa última gota de força para realmente guardarmos, adquirirmos tesouros no céu. Tesouros no céu. Meu irmão, a pergunta que fica é: você tem gasto a sua vida no quê? Você tem gasto a sua vida para quê? Que as palavras do Senhor Jesus realmente fiquem aqui, registrada no nosso coração. Deixa eu correr. Uma outra marca de uma verdadeira igreja que eu vejo na vida de Paulo é justamente não temer sofrer pela causa de Cristo. Não temer sofrer pela causa de Cristo. Olha o verso 23 e o verso 24 aí do capítulo 20. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, eu reconheço que Paulo, ele está num nível, muito elevado de padrão cristão, mas é um cara que vivenciou as propostas de Jesus na sua vida. Você percebeu o que diz ali o verso 23? Ele foi chamado para pregar o Evangelho, o Espírito Santo, professor perfeito, companheiro de todas as horas, avisava: Paulo, se prepara, porque nessa cidade tem açoite, tem castigo, tem sofrimento, tem perseguição. E mesmo assim, Paulo não tinha medo de dar os passos em direção àquela cidade e pregar o Evangelho. Alguém que entendeu que mais vale agradar a Deus do que aos homens. Alguém que entendeu que o que importa era
ter o aplauso do céu. Alguém que tem clareza sobre os propósitos da sua vida. O verso 19 também eu acho muito interessante, que diz assim, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provados pelas conspirações dos judeus. Como eu falei, é muita riqueza num capítulo só para a gente expor aqui em 50 minutos, não tem como. Duas coisas importantes ali no verso 19, humildade. Servir ao Senhor com toda humildade. Hoje você vê pessoas, que acham que servir ao Senhor é pela competência, pelas habilidades, pelos dons. E eu acho lindo quando Paulo fala de humildade, porque quando Jesus, ele falou, olha, aprendam de mim, ele disse, aprendam de mim não porque eu faço milagres, não porque eu falo bem, não porque eu conto boas parábolas, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmãos, alguém que se diz de Deus não tem a característica da humildade, fica com o pé atrás, não tem nada de humilde. E é interessante quando Paulo fala, servir ao Senhor com toda humildade, o que está escrito aí? Lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações. Não são aqui lágrimas de alegria, não são lágrimas de alegria. O contexto que ele está falando é de severas perseguições. Ele diz, eu servi ao Senhor com lágrimas. Aqui cai por terra esse falso evangelho de que a vida cristã, é tudo de bom, a vida cristã não tem problemas, a vida cristã é um paraíso perfeito. Cai por terra. Paulo, que era um dos maiores exemplos que a humanidade já viu sobre ser um servo do Senhor, ele falou, eu muitas vezes servi ao Senhor com lágrimas, irmãos. Você pode ter certeza que na sua vida, mesmo sendo cristão, você vai sofrer. A maneira que nós enfrentamos as tribulações é diferente, é pela ótica divina, é sabendo que o Espírito Santo está conosco, é sabendo que até mesmo o sofrimento tem um propósito, é diferente como nós enfrentamos o sofrimento, mas nós vamos sofrer sim, e servir ao Senhor. Você está engajado na obra, está engajado no ministério, você está fazendo alguma coisa significativa no reino de Deus, pode ter certeza, meu irmão, vai exigir lágrimas. Vai exigir lágrimas. Qualquer atividade, seja aqui, seja ali fora, se é para o reino de Deus, vai exigir lágrimas. Seja pastor, auxiliar, diácono, presbítero, professor de criança, líder de adolescente, líder de jovens, seja qualquer ministério, você vai sofrer, você vai padecer, vai ter momento de lágrimas e choro. Agora, isso é motivo para nós chutarmos o balde? Isso é motivo para nós largarmos mão? Não. Porque se é a obra do Senhor, se você tem convicção disso, o Senhor te dá força, paciência, ânimo, graça, e você vai superando as dificuldades, vai superando as adversidades, mas não se equivoque, achando que não, eu vou ser líder de um ministério, eu vou fazer alguma coisa no reino de Deus e não vai ter sofrimento. Isso não existe. Isso não existe. Então, não tenha medo de sofrer pela causa de Cristo, porque isso é marca de um verdadeiro cristão, é marca de uma verdadeira igreja. Depois, o verso 24 diz assim, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Essa convicção precisaria permear a nossa mente, a mente renovada, que quando um coração se rende ao Senhor, essa mente renovada que um verdadeiro cristão recebe, isso precisa permear a nossa caminhada. Marca de uma verdadeira igreja é ter clareza sobre o seu propósito de vida. Teu propósito de vida. Deus te chamou para algo significativo em prol do reino dele. Você pode dizer, não, pastor, não. Esse é o chamado de Paulo. Esse não é o meu. Você também tem um chamado. Talvez não como Paulo, em ser um dos pioneiros e o apóstolo dos gentios. Talvez não assim. Mas com certeza Deus te chamou para algo significativo. Você tem convicção disso? Paulo, ele tinha clareza. Ele disse, olha, muitas vezes eu nem me preocupo muito com algumas coisas que envolvem os meus desejos, o meu querer. O meu objetivo de vida é
dar conta do que o Senhor me confiou. É testemunhar sobre esse evangelho da graça. Ele tinha clareza nisso. Irmãos, esse senso da vocação que nos faz permanecer de pé quando vem as tempestades. É esse senso de vocação que Deus coloca dentro de nós, que nós fomos chamados para um propósito, seja na sua casa, seja em algo que Deus confiou a você, você tem certeza que você está lá para aquilo, para representar o Senhor Jesus, é esse senso, essa convicção que vai gerar força para você lidar com as adversidades que vêm. E também, mais uma vez, aqui está, na vida de Paulo, na vida prática de Paulo, similaridade com o discurso de Jesus, que diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a achará, a encontrará. Esse versículo é pouco pregado, né? Alguém já apontou o dedo para você e te ridicularizou, dizendo, você está perdendo a vida, cara, por causa dessas coisas de igreja, por causa desse Jesus? Se você já ouviu essa frase, você levanta a mão e glorifica a Deus porque você está no caminho certo. Irmãos, perder a vida pelas coisas do reino é você estar no caminho certo, você estar segundo a proposta de Jesus. Por isso, meus irmãos, a vida cristã, na natureza humana, segundo a ótica desse mundo, não é vantajoso. Não é vantajoso. O mundo é egoísta, o mundo diz para você pensar em si mesmo, o mundo diz para você alimentar a carne, se esbaldar com os prazeres do mundo, adquirir riqueza apenas nessa terra. É a proposta do mundo. Agora, quando você tem a mente de Cristo, é direcionado pelo Espírito Santo, você sabe que a tua vocação, o teu chamado é diferente, o teu propósito de vida é diferente, e com certeza você vai incomodar, e vai receber crítica por isso, mas quando isso acontecer, levanta a mão. Jovem, você que está aqui, adolescente, você que está aqui, provavelmente vocês são os que mais ouvem. Ih, cara, a vida está passando, você está perdendo, vamos para a balada, vamos encher a cara, né? Vamos desfrutar desse bagulho, vamos mergulhar nisso, vamos mergulhar naquilo. As propostas do mundo, segundo a mentalidade do mundo. Mas quando você diz não, e é ridicularizado por isso, você está perdendo a vida, né? Poxa, podia estar pegando todos aí, e fica aí se guardando para o casamento. Você levanta a mão, porque você está recebendo o aplauso dos céus, você está no caminho certo, e isso vai resultar em bênção para a sua vida, hoje e amanhã. Nós vamos continuar falando dessas marcas da verdadeira igreja, e essa última foi ter clareza sobre o propósito de vida. Eu queria falar pelo menos de mais, tem umas 4 ainda, mas pelo menos mais 2. Uma delas é justamente sair dos lugares onde passam com a consciência limpa. Está lá no verso 25 e 26. Eu vou aqui só citar. Paulo diz, agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Eu acho maravilhoso, Paulo, que recebeu um desafio muito árduo, né, de abrir igrejas em lugares inóspitos, em lugares onde o evangelho ainda não ter chegado, mas ele fazer com tanta seriedade, sobre a batuta, a regência do Espírito Santo, que agora na volta ele fala, olha, bem provável vocês não vão mais me ver, tá? Agora, eu estou isento do sangue de vocês, da culpa do sangue de vocês, ou seja, eu fiz a minha parte, eu mostrei para vocês a verdade, um senso de dever cumprido, isso é marca da verdadeira igreja, e eu preciso olhar para a minha vida, e eu preciso perguntar para mim, quando eu passo por um curso de 1 ano, as pessoas depois podem olhar para mim, e verem que lá, durante aquele 1 ano que eu passei, eu cumpri o propósito de Deus para a minha vida. Quando você passa numa fase da sua vida, uma faculdade, num trabalho, em algum lugar, que seja uma questão momentânea, como um jantar de família, um jantar de fim de ano, quando você acaba essa etapa, você pode olhar para trás e dizer,
eu estou com a consciência limpa, eu estou saindo com o senso de dever cumprido. Você pode fazer isso? Isso é marca de uma verdadeira igreja. Saber que aonde o Senhor me colocou, com as pessoas que Ele me colocou, eu cumpri o que Ele desejava para a minha vida. Isso é marca de uma verdadeira igreja e só acontece, claro, quando nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Uma outra marca da verdadeira igreja, que eu até depois, se puder voltar mais para frente, eu vou voltar, é justamente ter cuidado também com os lobos internos. Paulo, quando ele chega, passa por Troade, depois ele vai para Mileto, e lá em Mileto o que ele faz? Ele manda chamar os presbíteros da região, principalmente os da cidade de Éfeso, que foi a cidade onde ele passou mais tempo ministrando, e ele chama aquelas pessoas e ele começa ali a dar um estudo sobre liderança apostólica, liderança ministerial. E uma das coisas que ele deixa bem claro, ele diz: cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como os bispos para pastorearem. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Por isso, vigiem, vigiem. Irmãos, isso é a marca de uma verdadeira igreja, você ter percepção, discernimento sobre quem também está dentro da comunidade cristã do teu lado. Tá? Por quê? Porque essa sempre foi uma tática do inferno, sempre foi uma tática do diabo, a infiltração. E muitos cristãos, muitos, não são poucos, muitos cristãos se desviam, enfraquecem na fé, não pela influência externa, não pelas propostas satânicas lá de fora, mas pelos agentes do inferno que muitas vezes se fingem de crente e estão aqui do nosso lado. Geralmente, murmuração começa aqui dentro. Geralmente, heresias perversas que distorcem a palavra de Deus, começa aqui dentro. E a marca de um verdadeiro cristão está atento. Nós precisamos estar ligados. Desde o início foi assim, a coisa não vai mudar. Se entre 12 apóstolos tinha um Judas, meu irmão, você imagina uma igreja como a nossa de 12 mil membros. Esteja atento. Imagine no Brasil que diz que tem 40 milhões de evangélicos. Tem muito lobo fingindo ser ovelha. Se entre a igreja primitiva tinha um Ananias e uma Safira, corruptos com o coração, que deram vazão à voz do diabo, você precisa também estar ligado com as pessoas que se dizem cristão. Pastor, eu vou fazer o quê? Se está ali, é muito simples. Como que se conhece uma pessoa? Como que se conhece uma vida através do ensinamento de Jesus? O que Jesus nos ensinou? Como que nós detectamos se uma pessoa é de Deus ou não é de Deus? Como nós detectamos que uma pessoa é santa ou não é santa? Jesus disse que nós somos conhecidos pelos dons. Isso? Por quê? Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Então, você precisa estar ligado nisso. Não é uma pessoa que frequenta a igreja, não é uma pessoa que prega, não é uma pessoa que canta, não é uma pessoa que voa no espírito, não é uma pessoa, não. É pelos frutos, é pelo comportamento dela, o tratamento dela com a família, como que é o nome dela lá fora, como que ela respeita as autoridades, como que ela é um civil na sociedade, como ela é no trabalho, como ela é com o patrão. É assim que nós vamos detectando se uma pessoa é de Deus ou não é de Deus, pelos frutos. Então, é marca de uma verdadeira igreja estar alerta, porque desde o início Paulo deixou bem claro, vai vir lobo, fingindo ser ovelha. Fiquem ligados, estejam atentos, olhem os frutos. E para finalizar, é marca de uma verdadeira igreja, de um verdadeiro cristão, de uma pessoa que tem o coração rendido ao Senhor, por onde ele passa, com as pessoas que ele convive, deixa saudade. Olha o que diz o verso, os últimos versículos, tanto o 37 quanto o 38, diz assim: todos choraram muito, e abraçando Paulo, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Isso é lindo, irmãos, Lucas faz questão de registrar os detalhes, Eles não oraram ali, tchau, Paulo, vai. Não, eles beijavam,
eles abraçavam. E Paulo estava querendo entrar no barco com pressa de ir para Jerusalém, e ele estava lá, ó, indo até a porta, quase entrando junto no barco com Paulo. Por quê? Porque aquele homem marcou positivamente a vida deles. Irmãos, isso é marca de uma verdadeira igreja. Você atrai pessoas que realmente sente paz com você, realmente sente amor quando você está ali. Você, quando vai embora, você deixa saudade. A Bíblia fala de um rei, o rei Jeorão, está lá em 2 Crônicas 21 e 20, diz que o rei Jeorão foi um péssimo rei, e depois que ele morreu, o texto diz literalmente assim, ele se foi sem deixar saudade. Nem junto com os reis de Israel ele foi enterrado, foi sem deixar saudade. Irmãos, sabe o que você precisa fazer para deixar saudade? É ser parecido com Jesus. É ser parecido com Jesus. Você pode até construir um império. Se você não amou gente, se você não fez o bem para pessoas, se você não investiu em vidas e passou vida para vidas, você não vai deixar saudade. Você pode até ser lembrado, mas você não vai deixar saudade. Hoje nós lembramos de Nero, nós lembramos de Hitler, nós lembramos. Agora, quem que você já viu dizendo, ai, que saudade de Hitler, tinha que ter um Hitler de novo aqui. Hã? Não. Se lembra, mas não deixa saudade. Saudade é aquela coisa do coração que você deseja estar de novo com aquela pessoa te fez bem, aquela pessoa marcou positivamente a sua vida, você quer mais disso. Quando o Espírito Santo está na nossa vida, meus irmãos, você pode ter certeza, isso vai ser marca de uma verdadeira igreja, vai ser marca na sua vida. Você passa pelo emprego, você passa por uma profissão, você passa por uma sala de aula, você passa por uma casa onde você mora, passa por um condomínio, e quando você sai, as pessoas, puxa, aquela pessoa fazia um bem, aquela pessoa tinha um diferencial, aquele sorriso faz falta, aquele toque faz falta, aquelas palavras fazem falta. Que você venha marcar a geração aonde você está, as pessoas com quem você convive, que você possa deixar saudade. E para isso, tem que se vestir em gente. Não adianta construir impérios, não adianta adquirir riquezas. O que deixa saudade é sentimentos eternos. É quando nós investimos em gente. Vamos se colocar em pé e nós vamos finalizar lembrando. Marcas de uma verdadeira igreja, tivemos que correr aqui no capítulo 20, mas igreja verdadeira é responsável, tem autoridade para mudar diagnósticos, equilíbrio entre o cultuar e o servir, é incansável no trabalho da obra do mestre, não tem medo de sofrer pela causa de Cristo, tem clareza sobre o propósito de vida, tem cuidado com os lobos internos e deixa saudade por onde passa. Amém?